Boa tarde, eu sou o Fernando Bispo, o seu professor de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar de um poeta muito especial, Mário de Andrade, que fala de São Paulo com um amor que é o amor que nós também sentimos pela nossa cidade. Quando eu morrer, quero ficar, não contem aos meus inimigos, sepultado em minha cidade, saudade. Meus pés enterrem na Rua Aurora, no Paissandu deixem meu sexo, na Lopes Chaves a cabeça esqueçam. No pátio do colégio afundem o meu coração paulistano, um coração vivo e um defunto bem juntos. Escondam no correio o ouvido direito, o esquerdo nos telégrafos, quero saber da vida alheia. Sereia, o nariz guardem nos rosais, a língua no alto de Ipiranga para cantar a liberdade, saudade. Os olhos lá no Jaraguá assistirão ao que há de vir, o joelho na universidade, saudade. As mãos atirem por aí, que desvivam como viveram. As tripas atirem para o diabo, que o espírito será de Deus. Adeus. Mário de Andrade fala da cidade com carinho, fala da cidade com uma devoção que realmente faz com que a gente sinta realmente amor pela nossa cidade. Embora muitos digam que não há amor em São Paulo, eu discordo. Existe sim muito amor em São Paulo, é só procurar que nós vamos encontrar. Tem muitas pessoas dedicadas, tem muitas pessoas que amam São Paulo de verdade, assim como eu amo. Bem, hoje nós vamos prosseguir com a nossa 12ª parte a respeito do pronome. Nós estamos vendo algumas formas de utilização do pronome e agora nós vamos ver a combinação de pronomes átonos. Como é que elas ocorrem? Ocorrem em português as seguintes combinações de pronomes átonos, notando-se que o que funciona como objeto direto vem em segundo lugar. As formas o, a, os e as procedem das antigas lo, lá, los e las. Inclusive nós percebemos essas formas antigas quando nós vamos dizer, por exemplo, eu quero fazê-lo, eu quero fazê-la, eu quero fazê-la feliz. Aí nós percebemos que esse lá corresponde a ela, que é um pronome antigo, mas que ainda nós percebemos em algumas construções. Na língua vulgar, na língua popular, o que nós percebemos é que esses pronomes estão sendo substituídos pelo pronome do caso reto. Então, em vez de dizer eu quero fazê-la feliz, nós observamos que as pessoas falam eu quero fazer ela ou fazer ela feliz. Mas aqui nós percebemos sim que esses pronomes antigos ainda são utilizados em alguns casos e no português formal, no português chamado português padrão, é claro que nós vamos ensinar sempre essas formas. Vamos ver algumas combinações. O mo é a combinação, é a contração do me com o ma a contração do me com a, o mos é a contração do me com os, o mas é a contração do me com as. O to, a contração do t com o tá, t mais a, o tos, t mais os, o tas, contração do t mais as. Depois nós vamos ver as aplicações de cada um deles nos exemplos. O lho é a aplicação do lhe mais o lhá, lhe mais a, o lhos, lhe mais os, e o lhás, lhe mais as. O nolo é a contração do nos mais o e com L, que é do processo antigo. Então fica nolo, tira o S, acrescenta o O, fica nolo. É uma aplicação que nós vamos ver pouco, nós vamos verificar mais essas aplicações em textos clássicos. Nola, que é a contração do nos mais o lá, o nolos, que é a contração do nos mais o los. Nolas, contração do nos mais o las. E ainda essas que vão ser mais raras ainda, o volo, aplicação do vos mais lo, vola, a aplicação é a contração do vos mais o lá,
Volos, aplicação do vos mais las. E volas, a contração do vos mais o las. O lho, que é a contração do lhes mais o o. Lhá, que é o lhes mais a. Lhos, lhes mais os. E o lhás, o lhes mais o as. Muito bem. E aqui nós temos os correspondentes, cada um dentro do seu, da sua pessoa. Seme, que equivale a seme, senos, senos, CT, CT, sevos e sevos. Celhe, celhe, celhes e celhes. Agora vamos ao exemplo para nós podermos entender melhor onde é que se vai aplicar essas formas. Se dizeis isso, pela que me destes, tirai-ma, que não vou-la pedi eu. Aqui nós temos um exemplo de Alexandre Herculano. Perceberam aqui o ma, que é a contração do me, mais o a. E aqui o vola, que é a contração do vos, mais o lá. Mais um exemplo. E como a pouco e pouco se foram exaurindo os cascalhos e afundando os veleiros, o banditismo franco impôs-se-lhes como derivativo a vida desmandada. Um exemplo de Euclides da Cunha. Aqui está a aplicação do impôs-se-lhes. Como vocês podem observar, é uma construção bastante rara. Nós só vamos encontrar essa construção em textos clássicos. Tem uma observação a respeito dessas construções. Primeira observação. A rigor, na combinação, só entra a forma lhe, que na língua antiga servia tanto ao singular quanto ao plural. Uma segunda observação ainda. Nas demais combinações, o português moderno prefere substituir o pronome átono, objeto indireto, pela forma tônica equivalente, precedida da preposição a. Enquanto dizemos hoje a mim te mostras ou te mostras a mim, a língua de outros tempos consentia em tais dizeres. Quais são os dizeres? Porque assim te me mostras odiosa é uma citação de Jacinto Corte Hard. A terceira aplicação. A língua padrão rejeita a combinação CO e flexões, apesar de uns poucos exemplos na pena de literatos. Temos um exemplo aqui dessa, entre aspas, proibição. Parece um rio quando se o vê escorrer mansamente por entre as terras próximas. É uma citação de Lima Barreto. Por que esse cuidado com esse CO? Porque quando na nossa linguagem, no ritmo normal da nossa fala, nós falamos assim, parece um rio quando seu. Por isso que esse cuidado ao aplicar esse C com o. Foge-se ao erro de três maneiras diferentes. Aqui nós vamos utilizar uma forma de fuga que eu chamo de elidiana. E ela vai entender por quê. Cala-se o pronome objetivo direto. Não se quer. Em vez de dizer não se o quer, dizemos simplesmente não se quer. Então aqui nós estamos calando o pronome objetivo, que é uma solução elidiana. Substitui-se o pronome o e flexões pelo sujeito, ele, e flexões. Não se quer ele. Em vez de se dizer não se o quer, dizemos não se quer ele. Pronto, nós estamos fazendo uma outra construção para fugir desse CO, que pode confundir com seu. Tudo bem? Inveja-se a riqueza, mas não o trabalho com que ela se granjeia. Uma citação de Marquês de Maricá. Temos uma outra situação também. Se já existe na oração o pronome pessoal de objeto direto, o, as, os, as,
usa-se o pronome de objeto indireto na forma tônica precedida de preposição a ou para. Agora temos um exemplo longo aqui de Antônio Castilho. É Vieira, sem contradição, mestre guapíssimo de nossa língua, e o mesmo Bernardes assim o conceituava, que porém a si o propusesse como exemplar, nem indica, nem consta, nem se pode com indução plausível suspeitar. Então nós vemos aqui que o a si acabou substituindo de uma forma que evita, como nós mostramos aqui, o CO. Tudo bem? Bem, nós sempre vamos trazer algumas palavras que acabam pairando no ar, pairando como algumas dúvidas. E essas palavras, à medida que elas vão batendo no nosso ouvido, nós vamos trazendo aqui para as nossas aulas. Hoje nós trouxemos duas palavras muito interessantes. Uma palavra que está na moda agora, que não é que está na moda, ela voltou a ser muito utilizada em função da pandemia que nós estamos vivendo. A palavra é aerossol. Aerossol. E eu estou frisando bem o aerossol, porque é dessa forma mesmo que nós vamos encontrar nos dicionários, é dessa forma que nós vamos encontrar no VOLPE, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, e é assim que nós vamos encontrar também no nosso vademecum, que é o ABC da língua culta. Aerossol e no plural aerossóis. Aerossol e aerossóis. Em algum lugar nós já devemos ter ouvido aerosol, mas essa forma é desconhecida na língua portuguesa, aerosol. Nos dicionários, na maioria das consultas que nós vamos fazer, nós vamos encontrar como aerossol. E é assim também que nós vamos ouvir os médicos pronunciando nos noticiários e também os repórteres. Pode ser que algum repórter ainda tem um deslize e pronuncie aerosol, mas a pronúncia é aerossol, com 2 S's. Aerossóis no plural. Essa palavra é de origem francesa e no francês ela é aplicada com um S só. Talvez aí a tentativa de nós tentarmos trazer a palavra do francês diretamente para o português, pronunciando como aerosol, mas na verdade é aerossol. Tudo bem? Uma outra palavra que chamou muita atenção é uma palavra que vem do latim, que é vexare, que em português foi trazida para nós como vexar, e ainda foi acrescentado um A. É uma tendência bastante comum, principalmente nas populações do Nordeste. Então, avexar, não me aveste. Minha avó, baiana, falava muito para mim: menino, você está me avexando. Ela queria dizer que eu estava ou apressando. Essa palavra nós vamos encontrar várias definições, várias acepções para ela. Então pode ser avexar de apressar, pode ser avexar de deixar de envergonhar e assim por diante. Então ela tem a variante vexar ou avexar. Então se alguém falar avexar, não vamos estranhar não. São duas variantes, vexar ou avexar. É bastante comum para os nossos irmãos nordestinos, para nós talvez nem tanto, mas é bastante... nós vamos encontrar nos dois formatos, avexar ou vexar. Tudo bem? Bom, estamos encerrando mais um módulo das nossas considerações a respeito dos pronomes. O pronome é uma das classes gramaticais que nós estamos estudando. Já estudamos muitas outras. Se vocês procurarem nos vídeos anteriores, vocês vão encontrar desde artigo, passando por preposição, até chegar no pronome. Nós temos todas essas aulas já registradas. Espero que vocês continuem se inscrevendo no canal, continuem dando ok, continuem colocando suas opiniões, colocando seus comentários, se inscrevendo no canal para receber as novas notificações. Se vocês quiserem me encontrar no Google, é muito fácil. É só colocar lá Bispoeta, tudo junto, Bispoeta, e vocês me encontrarão com facilidade. Tudo bem?
Agradeço mais uma vez a bondade de vocês por acompanharem as nossas aulas. Fico muito feliz e boa tarde, fiquem com Deus.